Fala pessoal, bem-vindos ao canal Take a Take. E no episódio de hoje do Cinelista, vamos conversar um pouco sobre as principais técnicas utilizadas pelo diretor canadense Denis Villeneuve. O cineasta foi responsável pelo remake Blade Runner 2049 e também pelo drama Sicário. Então vem comigo e vamos descobrir os principais segredos desse diretor que é conhecido por não fazer filme ruim. Roda a vinheta, editor! Bom, para começar, vamos entender um pouco sobre as características que fazem do diretor Denis Villeneuve um diretor-autor. Seguinte, apesar de não ter nenhum filme relativamente novo, já deixo aqui um recado que o vídeo pode trazer alguns spoilers. Então vamos lá, pessoal. A direção de Denis Villeneuve pode ser identificada por uma série de características, entre elas a paleta de cores bem definida e tematicamente construída, a dicotomia entre mulheres obstinadas e homens com a moral comprometida, o que já não é muito difícil hoje em dia, né? Um ambiente experimental e tipicamente planejado, ousadas reviravoltas na trama e uma cinematografia paciente e voyeurista. Bom, agora que já listamos algumas das principais características do cinema de Villeneuve, vamos ao nosso próximo passo, que é se aprofundar nos conceitos e entender como é construído o universo autoral do diretor canadense. Ao assistir os filmes de Villeneuve, tem algo que chama bastante atenção, que é a construção da jornada do personagem em conjunto com o público. Ou seja, os personagens principais estão em busca de respostas, assim como o público que deseja entender os rumos da história. Essa é uma técnica importante e muito utilizada por Villeneuve em seus filmes, e que também ajuda a criar uma atmosfera de suspense e reviravolta no final. Então, assistir um filme de Villeneuve é se perguntar o tempo inteiro: What's going on? o que está acontecendo? Mas para que tudo isso funcione, é preciso criar um ambiente de ambiguidade em que o protagonista esteja em um universo desconfortável, em um mundo cheio de perguntas e, no final das contas, sem resposta. Em Blade Runner, por exemplo, você tem personagens que procuram no passado a resposta para entender a história da sua família. Já em Sicário, temos um agente de campo idealista navegando por um território desconhecido e moralmente duvidoso. Então, resumindo, a primeira característica do cinema de Villeneuve é uma história fragmentada com personagens que estão na busca por respostas. Um outro traço importante do cinema de Denis Villeneuve é a estética construída através da colorimetria. Por vezes, vamos ver o filme com uma cor predominante para criar espaços irreais, ou o uso de cores contrastantes para criar um paradigma de consistência e desequilíbrio. Em Sicário, por exemplo, temos tons desbotados e estéreis, além de bege e âmbar, que evocam cenários de deserto existencial e sem lei que o filme passa. Conforme o filme avança, o estilo muda para indicar mudanças de tema, que significam lealdade, desilusão moral e falsidade. Para finalizar, vale citar a estética de Blade Runner, que traz uma paleta de cores de cor intensa que pode ter tido referência na filosofia do expressionismo alemão, de projetar o interior para o exterior. Cada núcleo apresenta uma identidade, começando pela Wallace Corp. Nós temos sombreados em meio a tons de amarelo. Já no laboratório da Dra. Sterling, apresenta uma paleta de esterilidade branca. Para Las Vegas, reparem que nós temos uma névoa com predominância de laranja. Então podemos dizer que Villeneuve trabalha a paleta de cores e os adereços do filme para gerar um sentimento de tensão. Definitivamente é um diretor que utiliza o método de cores discordante, em contraste com a paleta de cores predominante do filme. Ou seja, uma cor em sobreposição à outra para chamar a atenção para um elemento importante, pois nos filmes de Villeneuve, um objeto pode revelar tanto quanto um diálogo de um personagem. No próximo assunto, vamos debater um pouco sobre a cinematografia do diretor e como ele manipula as imagens para mostrar um sentimento de um personagem. Na cinematografia proposta por Villeneuve, não importa só o que a câmera mostra no primeiro plano. Fique atento aos detalhes da composição, porque o significado do assunto pode ser alterado pela iluminação, enquadramento e o tipo de lente utilizada. Com isso, vamos ver muitos elementos de ambiguidade, com o objetivo de criar uma experiência perturbadora para o público. Temos enquadramento fora do centro, ângulos de câmera invertidos e iluminação que escurece o assunto em vez de iluminá-lo. É sempre bom lembrar que o princípio da regra dos terços é quando o sujeito é colocado ao longo de planos e eixos, mas por vezes Villeneuve ignora esses princípios para criar quadros com excesso de espaço vazio, seja acima ou atrás do assunto. No filme A Chegada, por exemplo, Villeneuve leva essa ideia ao extremo, já que no contexto da narrativa o mundo está literalmente de cabeça para baixo. É um filme que tem uma câmera atuando
com grande curiosidade na observação das naves alienígenas, mas sempre as projeta na obscuridade. No seu estilo de rodar os filmes, Villeneuve impõe a sua assinatura. Ele quebra as regras tradicionais da composição para tirar os personagens da zona de conforto, ou seja, muitas vezes isso envolve deixá-los fora do eixo da composição para dar um entendimento de desequilíbrio. Se tem algo que faz a diferença em um filme, é a edição e montagem. Dependendo da forma como é utilizada, pode determinar o sucesso ou o fracasso de um filme. E se tem características que definem o cinema de Villeneuve, é a maneira como o diretor conta a história. Com histórias fragmentadas, ele mantém o público adivinhando o tempo inteiro o que pode acontecer. É um cinema que constrói a linha do tempo de uma forma não linear, utilizando montagem de colisão. Essa maneira de contar a história fica clara no filme A Chegada. No filme, o contato de Louise com os alienígenas muda de acordo com a sua perspectiva. Ela tem visões e sonhos que confundem a linha do tempo entre realidade, fantasia, flashback e flash forward. Então, é através do estilo de montagem não linear que Villeneuve mantém o público sempre na dúvida. Uma outra técnica que compõe o cinema de ambiguidade de Villeneuve é a utilização de sound design. O som é utilizado para confundir entre fantasia e realidade. Em Blade Runner, por exemplo, a construção da camada sonora fundamenta o mundo futurista no realista e permite ao público uma imersão maior na distopia. Em entrevista para uma publicação americana, o editor de som Mark Mangini disse que gravou sons de conversação de forma personalizada, para passar uma ideia de diversidade. Então ele fez uma abordagem com pessoas que falam línguas diferentes, hindu, alemão, coreano, japonês, e isso gerou sons indescritíveis da multidão. Vamos conferir um pedaço desse desenho sonoro a partir da captação do Foley e de efeitos sonoros. Particularmente neste vídeo, eu citei trabalhos mais recentes do diretor, como Sicário, A Chegada e Blade Runner. Mas se observar na filmografia os filmes Os Suspeitos, Incêndio e Polytechnique, vai perceber que o diretor manipula todos os pilares da cinematografia. Não é à toa que recebeu o apelido de não fazer filmes ruins. Dizem até que é o melhor da década. Então é isso, pessoal. Espero que tenham gostado do conteúdo e ajude, a ampliar o olhar quando estiver assistindo algum filme. É isso e grande abraço. Eu fico por aqui. Valeu!